Vamos fofocar sobre Sara, a esposa de Abraão, e a péssima ideia que ela teve para resolver a promessa de Deus de descendência a Abraão, como se Deus precisasse de ajuda. Olá, eu sou Gisele Mascarello, sou pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecer a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo nós vamos literalmente fofocar e meter a colher no triângulo amoroso de Abraão com Sara e Agar. E claro, no final vamos trazer lindas lições para aplicar na nossa vida. Sara era a esposa de Abraão e ela queria muito ter filhos. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar que naquela época não ter filhos era uma grande vergonha para a mulher. Por quê? Porque se o homem não tivesse filhos, acabaria a sua descendência. Fecha parênteses. Então vocês imaginam quantas vezes Sara não ouviu das tias e das vizinhas: "E aí, quando é que vem o bebê?" Sara já era de idade avançada quando recebeu uma promessa de Deus que ela seria mãe. Ela teria um filho com Abraão. Mas os anos foram passando e nada dela engravidar. Então ela teve uma ótima ideia, na cabeça dela, né, gente? Uma ótima ideia para resolver o problema da promessa de Deus de descendência. Ela tinha uma escrava que se chamava Agar, era uma egípcia. E ela pensou: se Abraão se deita com Agar e ela engravida, o filho dela é meu filho. Era assim na época, na cultura deles, tá, pessoal? É assim. E ela falou: por que não? Eu vou falar para Abraão se deitar com ela. Olha só. E aqui que vem a parte picante da história. Então Sara chegou em Abraão e falou mais ou menos assim: amor, eu não consigo engravidar de você. Por que você não se deita com Agar? E se ela engravidar, o filho é nosso. Abraão nessa hora acho que até tossiu, né? Como é que é, Sara? Eu posso? Você não vai ficar brava? Não vai ficar com ciúmes? Sara respondeu: imagina, não vou ficar com ciúmes não. Pode ficar tranquilo. Você acreditou nisso? Abraão foi bobo, ele acreditou. Vamos ver como é que essa história acontece. Abraão, que é um homem obediente, um marido esforçado, foi lá, né, gente? Se deitou com Agar e o negócio foi quente, hein? Não é que ela engravidou? Agar grávida começou o quê? A dar uma esnobada na Sara, né? Passando a mão na barriguinha, andando por lá, falando: ó, Abraão me engravidou, tô grávida. Sara fez o quê? Sara não gostou. Sara começou a achar ruim. E ela foi reclamar com quem? Adivinha? Com o marido, com Abraão. Alguma coincidência aqui com a nossa realidade? E Abraão falou: mas foi sua ideia, mulher. Agora você tá brava? Não era isso que você queria, que ela engravidasse? Mas agora ela tá me esnobando e eu não tô gostando. O que Abraão fez? Lavou as mãos, falou assim: a escrava é sua, trate ela como você quiser. Oi? Viu? E aí Sara começou a tratar mal Agar. E Agar, que não é boba, fez o quê? Deu no pé. Foi pro deserto. Mas Deus ouviu o sofrimento dela e foi lá acalmar Agar. Agar, volte para sua serva. O que você está fazendo aqui no deserto, grávida, sozinha, mulher? Volta para lá, eu sou contigo e te prometo que desse bebê vai nascer uma grande nação. Agar, obediente, né? E também assim, Deus sabe como nos convencer. Ela volta para Sara. E Ismael nasce. Vocês acham que acabou a novela? Tem mais. Depois que Ismael nasceu, milagrosamente Sara também ficou grávida. Já na velhice, mas ficou grávida. Isaac nasceu. E teve um dia que Isaac estava lá no pátio brincando com Ismael e Sara passou, viu Isaac brincando com Ismael e não gostou. Não gostou. Eu já tive meu filho, agora não preciso mais desse filho. Não quero mais vê-lo aqui, nem ele e nem Agar. O que ela fez? Foi falar com Abraão. Abraão, não quero mais Agar e Ismael aqui. Mande embora. O que Abraão fez? Obediente. Obedeceu a sua esposa e mandou embora Ismael com Agar. Vocês sabiam disso? Vocês conheciam essa história de Abraão? Comenta pra mim aí se você conhecia esse babado na vida de Abraão. Porque nós contamos a história, a fofoca, mas a gente também gosta de meter a colher. Põe aí a sua parte da fofoca. E antes da gente ir para aquelas lições da nossa vida, vamos purificar nosso coração, né? Porque depois de uma fofoca, se você não sabe, eu vou te ensinar. Tem que falar uma frase que apaga toda a fofoca. Que é assim, ó: mas quem somos nós para julgar a Sara, né?
O que eu acho bonito, gente, é que a Bíblia ela não é um livro de anjos. Ela retrata nós, seres humanos, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Mas o texto bíblico não esconde essas falhas, essas vaciladas na fé e condutas erradas, porque ela quer que nós aprendamos alguma lição. Por isso, fique comigo e vamos tirar lições para a nossa vida. Bom, vamos compreender que Sara recebeu uma promessa de Deus, a promessa que ela seria mãe, que ela teria um filho no seu próprio ventre, independente da sua idade, porque Sara já tinha uma idade avançada e ela acreditou na promessa. Mas conforme foram passando os anos, ela foi perdendo essa convicção, essa fé que Deus cumpriria essa promessa. E isso é importante, porque Sara estava num período de prova de fé. E nós, na nossa vida também, muitas vezes Deus faz uma promessa e depois vem a parte da prova, né? Se nós vamos conseguir manter a nossa fé, a nossa crença de que Deus tem o poder e que Ele vai realizar aquela promessa que Ele nos fez. Então nós temos que ter paciência para esperar o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Sara, com essa vacilada na fé, com essa decisão que ela tomou sem buscar no Senhor, ela só atrapalhou tudo. Atrapalhou o quê? Atrapalhou a sua bênção, que demorou anos para se realizar. Então, às vezes, nós também estamos tendo ideias, ótimas ideias na nossa cabeça, mas que nós não buscamos em comunhão com Deus. E aí, por causa disso, nós estamos atrasando as nossas bênçãos. Pode ser que a gente poderia estar recebendo muito antes, mas às vezes a gente dá uma atrapalhada, viu? E temos que compreender também que Sara, com essa decisão que ela tomou, uma decisão dela, sem buscar com o Senhor, ela acabou por gerar vários conflitos. Conflito com o marido dela, né, no casamento dela. Depois também ela gerou muito sofrimento. Sofrimento em quem? Em Agar e em Ismael. Ismael era uma criança que não tinha nada a ver com toda essa história. E esse sofrimento fez com que várias gerações futuras também sofressem. Os descendentes de Ismael são os árabes e os descendentes de Isaac são os judeus, que até hoje vivem um conflito. Portanto, nós temos que cuidar muito com as nossas decisões. Buscar sempre tomar decisões em comunhão com o Espírito Santo. Por isso que é tão importante ter essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Porque nós temos que buscar nele toda e qualquer decisão. Em todo milagre tem a nossa parte, né? A nossa ação. Mas nós temos que cuidar com as nossas ações. Porque às vezes não é a vontade do Senhor que você tome aquela decisão. Por isso é necessário ter essa intimidade. Portanto, se Deus fez uma promessa para você, creia, acredite, confie, espere. Tenha paciência, porque o tempo de Deus às vezes é diferente do nosso. E você pode estar passando por um momento, por um período de prova. Por isso, creia, confie. Não deixe essa semente da fé ser roubada pelo inimigo do seu coração. Não importa o quanto para você pareça impossível Deus realizar aquela promessa que Ele te fez. Faça a sua parte. E a sua parte é ter fé. Amém? Se você curtiu essa fofoca aqui bíblica, curta o vídeo que eu vou trazer mais fofocas, mais babados bíblicos para você. Amém? Paz e bem!